Uma ação integrada entre as polícias civis de Alagoas e também do Pará deram cumprimento a mandado de prisão e busca domiciliar na manhã desta segunda-feira, prestem atenção nisso, hein? Em desfavor de um homem residente na cidade de Castanha, lá no Pará. Sabe por quê? Ele estava sendo investigado por crimes de ameaça, injúria, difamação e importunação sexual. Sabe contra quem? Contra a digital influencer Carol Calheiros. Vocês lembram dela? A ex-noiva do cantor Gabriel Diniz. E é sobre isso, sobre esse assunto, que nós vamos voltar ao vivo agora com a repórter Maria Maciel para explicar para a gente como tudo isso aconteceu. Maria Maciel, parece que agora dará um fim a esse suplício que a Carol vivia sofrendo, inclusive, por conta desse rapaz que cismou em criar situações desde a morte do seu noivo, do Gabriel Diniz, quando infelizmente aquele fatídico dia em que a aeronave acabou caindo. Nos atualize, Maria, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. Exatamente, essas investigações tiveram início há cerca de 2 meses, quando o público dizendo que estava sendo ameaçada e perseguida. E foi nesse momento que foi feito o boletim de ocorrência e desde então a polícia começou a investigar esse caso até chegar hoje então a esse acusado que foi preso de 25 anos. Os detalhes dessa investigação aqui da DEIC. Boa tarde, delegado. Então foi após esse desabafo da Carol que vocês começaram a cair em campo para saber de onde vinham essas ameaças. Boa tarde. Isso, a Carol fez aquele desabafo, registrou um boletim de ocorrência aqui na seção de crimes cibernéticos da DEIC, trouxe um vasto material de todas as ofensas e perseguições e ameaças que sofria e com base nesse material nós iniciamos as investigações que começaram há 2 meses e culminou hoje com a conclusão das investigações e o cumprimento da prisão. Uma ação integrada entre as polícias civis de Alagoas e também do Pará. A gente está falando daquela situação do ao vivo com a Maria que acabou dando problema, tá? Só para relembrar para vocês. Essa integração das polícias também aqui de Alagoas e do Pará deram cumprimento ao mandado de prisão em busca domiciliar na manhã de hoje, segunda-feira, em desfavor de um homem residente na cidade de Castanha, lá no Pará. Ele estava sendo investigado por crimes de ameaça, injúria e difamação e também importunação sexual contra a digital influencer, a Carol Calheiros, ex-noiva do cantor Gabriel Diniz. Vamos voltar com a Maria Maciel para que ela possa trazer mais detalhes precisos restabelecida a nossa conexão. Maria Maciel, você. Boa tarde novamente, Wilson. Bom, exatamente o que você falava. Essa investigação, ela começou há cerca de 2 meses, quando a Carol, disse publicamente, fez um depoimento dizendo que estava sendo ameaçada e também perseguida nas redes sociais. Ela fez um boletim de ocorrência aqui na DEIC e desde então esse crime passou a ser investigado. E quem vai falar os detalhes dessa investigação é o delegado José Carlos, da seção de crimes cibernéticos. Boa tarde, delegado. Como é que vocês conseguiram chegar então até esse suspeito? Boa tarde. Após o registro da ocorrência pela Carol, ela trouxe um material vasto de todas as ofensas e ameaças, enfim, e a partir daí nós começamos com o nosso setor técnico a buscar identificar quem era a pessoa por trás desses cerca de 150 perfis falsos e tudo levou à indicação de uma pessoa residente na cidade de Castanhal, no Pará. Já tínhamos essa informação confirmada do ponto de vista técnico. Hoje de manhã foi dado cumprimento ao mandado de prisão. A equipe do Dr. Alairton Júnior, da Polícia Civil do Pará, cumpriu a prisão desse indivíduo. Bom, ele já foi ouvido por lá e o que ele disse? O que levava esse homem de 25 anos a criar esses perfis falsos e a perseguir a Carol? Era uma curiosidade nossa, confesso, porque o nível de doentia era absurdo, era diariamente, eram ofensas e mais ofensas, de ofensas das mais abjetas possíveis, inclusive com importunações sexuais. Ele foi interrogado, confessou os crimes e alegou que não era fã do cantor Gabriel Diniz. Ele passou somente a acompanhar a Carol após a morte do cantor e disse que se sentia sozinho e resolveu passar a injuriar e a importunar a Carol. Agora, era um homem que não tinha passagem pela polícia, morava com a família. Isso, residia com a mãe e com os irmãos, inclusive, como havia diferenças de um texto para outro, a gente trabalhava até com a possibilidade de que a mãe e o próprio irmão, ele também utilizava os celulares dos irmãos e da mãe, a gente trabalhava até com a possibilidade deles estarem envolvidos, mas não,
tudo foi encontrado no celular dele próprio e ele confessou que agia sozinho, sem participação de ninguém. Esse celular também foi apreendido no momento da prisão. O celular foi apreendido, vai passar por uma vasta perícia e certamente confirmará o que as investigações concluíram até o momento. Então ele vai responder então por quais crimes, delegado? Ele vai responder por uma gama, diversos crimes de difamação, de injúria, de ameaça, 2 crimes de importunação sexual e nós estávamos avaliando a possibilidade de haver uma associação criminosa, que nós praticamente já descartamos após o interrogatório dele, mas são vários crimes de difamação, de injúria, 2 importunações sexuais e também o crime de ameaça. Bom, e essas mensagens, esses perfis falsos, eles traziam uma série de danos aí à pessoa, né, a Carol, né, que viveu todo esse tempo aí sendo aí perseguida por esse suspeito. Sem dúvida, eram mensagens públicas, né, ele comentava as mensagens públicas dela, ela é uma pessoa pública e eram comentários assim, absolutamente desagradáveis, usando termos chulos, ameaças, e não era uma só mensagem, ele repetia a mesma mensagem 10, 20, 30 vezes, né? Então era um constrangimento, além do receio, era um constrangimento muito grande para a vítima. Ele vai ficar preso então a princípio 5 dias, que é o tempo aí dessa... Exatamente, a prisão foi deferida pela 10ª Vara Criminal da capital daqui de Maceió por 5 dias, ele vai ficar preso esses 5 dias lá em Castanhal, no Pará. Nós avaliamos a possibilidade de pedir uma prorrogação da prisão por mais 5 dias e posteriormente verificar se é possível a prisão preventiva ou ele responde seguindo outras medidas cautelares. Nesse caso, como ele mora no Pará, ele vai responder lá ou ele tem que vir para cá, para o estado de Alagoas? Os crimes foram cometidos aqui em Alagoas, então ele vai responder à Justiça de Alagoas, né? Quanto à prisão dele, por enquanto, a gente prefere manter ele lá, né? E hoje, com a digitalização e com a virtualização, não há problema nenhum ele eventualmente cumprir uma pena lá no estado de origem dele. Tá certo, muito obrigada então, delegado, e parabéns por mais esse trabalho aí que conseguiu prender esse suspeito que vinha importunando, trazendo diversos constrangimentos a Carol Calheiros, ex-noiva então do cantor Gabriel Diniz, que agora vai ter essa tranquilidade. Voltamos com você, Wilson.